E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula, que é uma aula dupla, né, de conversão 2 aqui. Então a gente vai ver dois tópicos, né, que seriam separados se não fosse esse negócio de ter aula no sábado, né, mas que eu dou o conteúdo junto. Então essa primeira parte aqui de controle de velocidade e método para limitação de corrente de partida seria o conteúdo da terça, e motores de indução seria do sábado. Vocês vão ver que tem bastante slide nessa aula, mas não precisa ficar com medo porque eu tô deixando aqui mais como material de consulta. Vocês vão ver que eu vou passar bem rápido aqui por tudo. Eu vou dar só a ideia geral aqui. Também tem uns exemplos que eu não vou entrar tanto em detalhe. É mais para facilitar o entendimento se vocês forem estudar aqui. Beleza? Bem, então, primeiro, né, a parte de controle de velocidade. Então a gente viu aqui como é que era, né, a curvinha aqui de característica da nossa máquina, né? Então ela teria essa característica aqui de velocidade por torque, certo? E aí, por mais que ela tenha uma variação pequena aqui de velocidade, né, geralmente, né? Obviamente essa curva depende do projeto. Mas geralmente ela tem uma variação pouca aqui de velocidade, dependendo do seu torque, né? Às vezes você quer controlar essa variação, ou então você quer uma aplicação que exige uma operação numa velocidade melhor. Né? Esse daqui é melhor para uma velocidade relativamente constante, né? Embora você possa querer um controle bem fino para ter uma velocidade muito perto da constante. Mas nesse caso a gente costuma usar motor síncrono e não esse, mas tudo bem. Mas a gente pode precisar de aplicações com uma velocidade numa certa faixa que essa parte do torque não vai deixar pra gente, né? Então, você precisa, por exemplo, de uma variação contínua, ou mesmo não que não seja contínua, pode ser discreto, mas que você tenha a possibilidade de variar bastante essa velocidade, né? Que aqui a gente viu que não é possível. Você precisa de alguns métodos aí para fazer isso, para fazer esse tipo de mudança, certo? Eu vou mostrar várias opções aqui e tudo mais, mas vocês vão ver que com o desenvolvimento da eletrônica de potência, né, a gente conseguiu diminuir bastante os custos de acionar esse tipo de motor em formas diferentes aí, beleza? Então basicamente essas aqui são as nossas opções. Né, a gente pode controlar via mudança de polos, via variação da resistência do rotor, usando uma máquina duplamente alimentada, por essa variação aqui da magnitude da tensão terminal, né, que a gente já até deu uma olhada, e uma junção aqui, né, da parte de frequência com a parte da tensão terminal, né? Lembrando que como essa máquina depende lá do campo girante, né, se eu mudar a frequência eu vou mudar também a velocidade, beleza? Esses aqui são o que a gente chama de controle escalares aqui, né? A gente vai atuar só na magnitude das nossas variáveis ou na frequência delas, né, nesse caso aqui. Mas a gente poderia fazer um controle vetorial onde a gente atua no ângulo e na magnitude. Isso aqui é muito melhor, são para casos que você quer um controle extremamente fino e tudo mais, só que você precisa de um controle mais bem feito e tudo mais, então também precisa de um projeto muito bem pensado. Então o primeiro é o controle de velocidade via mudança de polos. Né? Se a gente lembrar lá da nossa tabelinha, né, conforme eu mudo os polos aqui, eu mudo a minha velocidade síncrona, né, que seria essa daqui. E aí, obviamente, vai depender um pouco ainda do escorregamento, mas eu vou estar sempre perto desses valores, né? O que é legal aqui, né? Que a gente consegue uma mudança alta aqui, só que só em pontos discretos, né? A gente não vai ter como trabalhar em alguns outros pontos aqui intermediários e tudo mais. É um pouco mais fixo, a gente não vai ter muita opção aqui de variação. Como que isso funciona, né? Por exemplo, se a gente tivesse aqui, né, esse cara aqui, que é, por exemplo, a máquina aqui bifásica com 4 polos, né? Se eu tenho essa ligação de 4 polos porque eu estou ligado com essa máquina nessa configuração, né? Eu tenho essa parte que entra e sai aqui, então isso forma os 4 polos. Só que se eu ligar esses dois caras juntos e esses dois caras juntos, né? Juntos eu digo com a mesma corrente, sem inverter, igual a gente faz aqui, né? Para ter norte-sul, 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 a gente vai ter só um norte e um sul. Ou seja, a gente está trabalhando com a máquina com um número de polos diferentes, só trocando o sentido da corrente, né? Que é o que tem aqui, né? Se fosse, por exemplo, uma ligação em série aqui dos rolamentos, né? Basta eu trocar esse cara, né? Eu troco essa sequência. Se fosse em paralelo, a mesma coisa, né? Eu troco, por exemplo,
a sequência aqui desse cara. Então, fazendo isso daí, eu mudo essa parte do polo. Então, eu preciso de uma estrutura que me deixe trocar, né? Fazer essa comutação. Exige esse chaveamento mecânico dos meus enrolamentos. Só que só vou conseguir controlar naqueles passos discretos que eu disse. Beleza? Basicamente isso daí. A outra opção é variar a resistência do rotor, né? A gente já tinha visto algo do tipo, né? Então, se eu tenho lá um rotor bobinado, né? Eu posso conectar aqui uma resistência variável. E aí eu mexo nessa resistência variável, eu vou mexer com a minha curva, né? A gente viu, inclusive, aqui como é que a gente muda o torque de partida na aula passada. Então, além disso, né? Eu posso trocar essa resistência aqui para mudar qual parte da curva eu vou estar operando aqui no meu regime permanente, né? Então, eu vou conseguir mudar a minha velocidade, certo? Isso não vai afetar o torque máximo, né? Só vai mudar a posição, que nem a gente tinha visto lá na outra aula, né? Só tem que lembrar disso daí. E conforme eu vou aumentando esse R externo, eu vou diminuindo a velocidade. Obviamente eu também vou reduzir meu rendimento, né? Porque eu tô aumentando a potência dissipada nessas resistências, tô perdendo energia na resistência e tô aumentando também o escorregamento. Mas isso aqui, né, quando eu mexo na velocidade, não tem muito o que fazer. Uma outra opção seria, ao invés de colocar, né, essa parte com as resistências variáveis, a gente pode colocar aqui a resistência fixa e utilizar aqui um chopper aqui, né, uma parte de eletrônica de potência, que dependendo de como eu trabalhar nele, ele vai colocar parte ou não da resistência aqui, né? Como se a chave ficasse abrindo e fechando, então ia ser parte da resistência, parte não da resistência, ia ser um controle um pouco mais fino aí, né? E se eu quiser fazer com uma malha fechada, né? Eu posso colocar aqui o ângulo de disparo dessa minha chave que controla uma resistência com uma malha fechada aqui para garantir se eu estou tendo erro aqui do que eu estava querendo fazer de velocidade, beleza? Bem, a outra opção, também não vou entrar muito em detalhe, mas só para vocês saberem, é a máquina duplamente alimentada. A ideia é a mesma, né, de você ter essa parte aqui do rotor, só que agora você alimenta dos dois lados. Por quê? Porque agora, além de trabalhar nessa parte aqui, né, que vai diminuindo a velocidade, você pode também aumentar a velocidade, né? Você pode pegar a energia da rede ou soltar a energia para a rede através dessa parte aqui do rotor. Então, você tem várias opções aí de controle. Não vou entrar muito em detalhe, porque realmente dá para fazer de várias formas aqui. Mas, né, só pode usar isso em rotor bobinado, e você vai precisar de 2 conversores eletrônicos aqui. E a gente costuma utilizar só em motor grande, que precisa de uma faixa de controle de velocidade aqui muito, muito alta. Bem, um outro caso, né, que também acho que a gente já tinha até discutido, a mudança da tensão terminal, né, como é que ela afeta. Eu vou mexer também aqui, né, no meu torque. E aí eu vou variar, então, a minha operação com a tensão terminal, né? Se eu tiver um torque mecânico lá fixo. Então, aqui a gente tem, né? Como é que essa curva se comporta, por exemplo. Né, ela vai abaixando aqui, então a gente vê que a velocidade vai variar aqui, né? A mesma coisa nesse caso aqui para um motor classe D, né? Lembrando lá da outra aula. E esse aqui permite, né, que eu consiga fazer um controle um pouco maior por causa da inclinação, né, da curva, né? Como ela já não tem essa parte do regime permanente aqui muito com uma inclinação muito pequena aqui, né, quase que reto aqui para cima, eu consigo controlar melhor aqui, porque eu consigo ir variando esse VT aqui e eu vario mais rápido essa curva do que aqui, né? Então também é a mesma coisa que a gente vai perder um pouco do rendimento, mas não tem muito o que fazer. A gente pode mudar essa parte de alimentação utilizando, por exemplo, um autotransformador. Então a gente tem lá um transformadorzinho e a gente vai andando nele, pegando mais ou menos tensão, né? Que seria como se fosse um controle manual ali da minha fonte. E eu posso fazer, né, com eletrônica de potência, de novo, como eu disse, sempre vai entrar isso. Que eu posso utilizar aqui meus tiristores, né, e mexer no ângulo de disparo deles, para que eu pegue só o que me interessa aqui da rede, né? Então, ao invés de pegar a tensão total, eu posso pegar menos, e aí isso daqui vai me dar um certo controle da tensão terminal. Lembrando que sempre que você coloca esse tipo de coisa aqui, você coloca corrente harmônica no sistema e na máquina, né? Porque não vai ser uma senoide bonitinha, né? Você vai ter alguns cortes, isso daí gera algumas frequências aí, umas frequências altas ali
que podem causar esses harmônicos. Dependendo do tanto de harmônico que você tiver, você pode ter problema na sua instalação. Mas, se você tiver um filtro ali que já resolva isso aqui funciona muito bem para a máquina, né? E aqui é a mesma coisa, né? Se você quiser com malha fechada, beleza? O último tipo, então, lá que eu falei é o que a gente controla também a frequência, né? E a tensão. Não vou entrar tanto em detalhe desse, mas a gente lembra que a frequência influencia aqui na velocidade, né? Então ela vai mexer no nosso fluxo. E a gente tem aqui uma relação entre o nosso fluxo, né? Uma razão aqui entre V e F, que se eu manter essa relação constante, eu vou ter um fluxo relativamente constante. Aqui tem essa discussão basicamente de como é que funcionaria. Eu vou direto para a curva que eu acho mais fácil. Então, basicamente, né, o que a gente teria de opção? É isso daqui. A gente tenta controlar, né? A partir daqui dessa frequência nominal, a gente mexe aqui a partir da nossa tensão nominal aqui, a gente mexe só na frequência, né? Porque eu não quero dar mais tensão para a máquina, então eu controlo a velocidade aqui. Nessa área aqui eu mantenho constante aquele meu VF, certo? Para manter o fluxo constante na minha máquina, mas eu vou estar variando aqui a minha velocidade. E para casos muito baixos, lá por exemplo na partida, eu vou manter de novo aqui um V fixo e mexo só na frequência. Okay? É basicamente isso daí. Isso me permite fazer esse tipo de coisa. Então eu consigo ter um torque alto lá na partida, porque eu vou mexendo nessa curva. Depois eu chego aqui com essas outras curvinhas aqui, que eu posso ir controlando de novo, né? A gente precisa de eletrônica de potência para mexer nisso, porque a gente vai precisar lá do nosso inversor para mexer na frequência da rede, né? Que vai chegar lá para a máquina, na verdade. Então, eu consigo variar dentro dessas curvinhas aqui. Isso também me dá uma opção muito boa de faixa de velocidade, mesmo com torque alto na partida, né? Então, a gente pode fazer isso aqui, né? Só com esse carinha, com o sinal, e a gente pode fazer em malha fechada aqui, também mantendo o escorregamento constante, que é uma outra coisa que a gente pode pensar em fazer com essa parte de frequência. Okay? Uma outra opção é utilizar a fonte de corrente aqui, para fazer esse controle também, mas né, a gente só vai mudar como é que vai funcionar um pouco aqui essa curva. Mas a ideia básica é lembrar, né, que eu posso mexer na frequência e na tensão para mexer lá na minha velocidade, mas que eu vou mexer no fluxo, então eu tenho que tomar cuidado conforme eu estou variando esse cara. Beleza? Bem, então isso daí era a parte de velocidade. Agora vamos falar da limitação da corrente de partida, né? Por quê? Porque se eu for partir uma máquina sem nenhuma coisa ali ajudando, né? Sem nenhum aparato ali, eu vou ter um escorregamento alto na partida, a máquina está parada, e eu vou ter uma resistência baixa, né? Porque esse S vai ser 1. E isso vai me dar corrente muito alta na partida. Também a gente viu um pouco disso na aula passada, né? Dependendo de quanto tempo ficar acelerando essa máquina, eu posso ter sobreaquecimento ali da máquina ou até mesmo estragar a máquina, né? Conforme a partida dela com essa corrente elevada. Então a gente tende a reduzir um pouco essa tensão aqui ou fazer alguma outra coisa que me permita diminuir essa corrente de partida. E quais são as opções, né, que a gente tem aqui? A gente tem essa parte aqui de tensão e a parte de limitação de corrente, né, com resistor aqui. Então primeiro vamos ver essa parte de tensão, né? Então primeiro com autotransformador. A ideia era basicamente a mesma daquela parte do controle de velocidade. A diferença é que agora eu vou controlar quanto de tensão eu estou aplicando na partida. Só que isso obviamente vai diminuir o meu torque, né? Não tenho o que fazer. Se eu diminuir a tensão, eu vou diminuir o torque, né? O quadrado lá da tensão. E eu vou aumentar um pouco o tempo de aceleração. Mas eu consigo diminuir a corrente, às vezes isso é o suficiente. Porque por mais que demore mais para acelerar, pelo menos a corrente está no valor menor. E geralmente a gente faz isso em 2 ou 3 estágios aqui, né? Que eu vou aumentando a minha tensão até chegar na minha tensão nominal. A outra opção é muito comum das empresas, é a chave estrela delta, né, estrela triângulo aqui. Porque ela é de uma construção mais fácil, ela já é um negócio que é aplicado antigamente. Ela só usa essa relação, né, que eu tenho entre a tensão aqui, estrela e delta, né, que tem essa raiz de 3. Né? Então só lembrando aqui, né, na fase aqui, né, se eu for olhar por fase,
Na estrela eu tenho V raiz de 3, né? Se fosse delta eu teria V. E isso se reflete na corrente que eu tenho por fase aqui, né? Então eu teria no Y aqui uma corrente de 1 sobre raiz de 3 VZ, né? V pela impedância. Enquanto no delta eu teria raiz de 3 VZ. Ou seja, eu tenho uma diferença aqui de 3 vezes da corrente para raiz de 3 da tensão. Então eu parto a máquina, né? Que é basicamente isso daqui. Eu parto a máquina como estrela, né? Nessa chave 1. E aí depois eu volto ela para o 2 quando ela estiver perto da operação nominal, para ela trabalhar com a minha tensão nominal. É basicamente essa a ideia. Também vai ter redução no torque de partida, né? Não tem muito o que fazer. Bem, então essa aqui é a chave estrela triângulo. Quem trabalha em empresa, ou já trabalhou em empresa, ou fez estágio, sei lá, dependendo da empresa já viu essa chave em funcionamento. Hoje em dia o mais comum acaba sendo esse soft starter aqui, que funciona com uma ideia também de mudar essa tensão terminal, mas a ideia é controlar aqui os ângulos de partida, né, dos tiristores, para, né, esse meu ângulo aqui de disparo, né, dos tiristores, para eu cortar então aqui a minha curva, né, essa aqui seria a tensão que está chegando, acho que todo mundo sabe como funciona, essa aqui é a tensão que está chegando na minha fonte trifásica, dependendo do ângulo de disparo que eu tiver, eu não vou deixar a onda inteira passar, né? Então eu vou ter uma tensão menor aqui aplicada no meu motor, né? Ela também produz distorção harmônica, né? Igual eu falei lá no outro caso, tudo que faz esse tipo de coisa tem um pouco de distorção, mas ela ajuda a fazer esse controle, né? Então você teria aqui a parte da rampa, né? E depois a parte onde a tensão chega aqui. E de novo, né? Você pode fazer isso sempre em malha aberta ou em malha fechada. Uma outra opção também, como a gente viu lá para velocidade, também vale na partida, é mexer na tensão e na frequência, né? Então a mesma coisa. Não vou ficar falando aqui de novo. Mas basicamente agora você tem uma opção, além de mexer lá na velocidade, né? Igual a gente mexia, a gente pode mexer aqui nesse torque de partida, né? E isso vai mexer também na corrente, dependendo do R que eu tiver ali. Beleza? Bem, os outros casos, então, são com impedância, né? Então, o primeiro é colocar aqui, literalmente, impedâncias ali em série ali com o meu motor. Então, nesse caso, eu tenho literalmente as resistências ligadas aqui, né? Em série com o estator da máquina. E aí, obviamente, depois eu desligo, né, essas resistências. Isso vai me dar 2 transitórios de correntes, mas vai ajudar a limitar. A outra opção é fazer o que a gente chama de partida com enrolamento parcial. Então a gente parte só com parte do enrolamento energizado e depois a gente energiza tudo, né? Só que obviamente aí você vai ter que ter acesso a esse enrolamento duplo ou triplo, ou seja lá qual for, para que você consiga energizar só uma parte e depois só a outra. Vai funcionar quase igual também esses outros métodos de limitação aí de tensão, né? E aqui tem uma tabelinha aqui, né, mostrando essas diferenças aí, como é que a gente tem aqui. E, né, se a gente pudesse também, a gente podia mexer na resistência que está em série com o rotor, né? Aqui lembrando que só vai funcionar para rotor bobinado, que a gente também já viu, né? Então, basicamente, se eu tenho o rotor, eu posso colocar resistências. Essa minha resistência vai mudar a característica tanto do meu torque de partida, né? Vai levar para cá o meu torque de partida, para a esquerda. Meu torque máximo, desculpa. Vai levar o meu torque máximo para a esquerda, né? Mais para perto da partida. E eu vou diminuir a minha corrente. Então, daria para fazer esse tipo de coisa aqui. Bem, isso daí era a parte da aula da terça, né? Então agora vamos falar também da parte da aula do sábado, que é motor de indução monofásico. Aqui tem muito material também. De novo, não vou passar por tudo, beleza? Então aqui tem, né, onde a gente costuma usar, né? A gente costuma usar em pequenos motores, então geladeira, lavador de roupa, né? Coisas menores. Em geral a gente tem uma potência pequena. A gente pode ter maior? Pode, mas geralmente é pequeno. A gente tem mais tipos de monofásico, né? O universal, que a gente viu lá em conversão 1, né? Pode ser CA ou CC, que é o ligado em série lá do caso CC, né? O síncrono monofásico, se você precisa de velocidade constante, e o de indução, que é o mais utilizado. Como que funciona, né, no caso monofásico, né? Lembrando lá da parte de campo girante, né? Agora a gente tem um problema aqui.
a gente não tem mais um campo girante. A gente tem um campo pulsante, né? Porque eu não tenho outro polo aqui, eu não tenho outras fases para que meu motor rode aqui. Então o que acontece? Eu tenho só esse motor pulsante, né? Então esse fluxo vai subir para cá e depois ele vai cair, vai vir para baixo e vai ficar fazendo isso, ok? Então a gente teria esse problema, não tem torque de partida, né? Porque vai estar lá o meu rotor, né? Se eu não tiver defasagem angular, eu não tenho torque de partida. Mas se a máquina estiver rodando, né? Vamos esquecer um pouco a partida. Se a máquina já estiver rodando, eu vou ter torque. Porque vai ter defasagem entre esse campo, mesmo ele sendo pulsante, né? E a máquina vai tentar alinhar. E esse campo vai ficar em cima, embaixo, em cima, embaixo. A máquina vai tentar alinhar e ela vai rodar. O problema é a partida. Ela não tem torque de partida, né? E mais do que isso, nessa máquina a gente tem dois campos, né? Porque se a gente olhar aqui, né? A gente tem o campo aqui relacionado a esse cara e a esse cara, né? A parte, né, olhando aqui no ângulo, né? Se eu tivesse o ângulo daqui para cá, eu tenho, enquanto eu tenho positivo aqui, eu tenho negativo aqui, ou seja, eu tenho duas partes aqui, um fluxo direto e um fluxo reverso, certo? Que é aqui, o direto e reverso, né? Considerando que ele está distribuído e não só daquele jeito, né, igual a gente fez antes, eu teria essas fórmulas aqui. Não vou entrar em detalhe das fórmulas, mas é só a gente importante saber que a gente tem uma parte direta e uma parte reversa, certo? Então, à medida que esse meu delta está variando, meu θ está variando, esse meu campo direto vai se deslocar com a velocidade síncrona na direção da velocidade mecânica, né? Que é o campo direto, que está indo junto ali, que meu rotor está tentando seguir e tudo mais. Enquanto o meu reverso vai estar sempre no contrário, certo? Ele vai estar sempre ao contrário desse. Então a gente tem o campo pulsante aqui decomposto em dois campos girantes separados, né? A gente pode usar de novo aquela parte do campo girante, agora que a máquina está em movimento, mas a gente tem que separar sempre em dois, né? Então para o campo direto a gente tem o escorregamento normal. Para o campo reverso a gente tem o escorregamento alto aqui, porque ele está indo no sentido oposto, né? Como se fosse lá no modo frenante. E esse daqui seria a minha curva resultante. Então o que a gente vê aqui, né? Isso aqui seria o do cara direto e esse aqui seria o do reverso, né? Aqui no meio eu tenho um torque zero resultante, por isso que não tem torque de partida, né? Mas se eu tiver com a máquina caminhando um pouco, a máquina vai. Beleza? Só que por causa disso, né? Se a gente olhar aqui como é que funciona a potência e tudo mais, eu tenho um pouco mais de vibração e de ruído, né? Porque esse meu sistema aí sempre vai ter uma reversão de fluxo aqui, né? A gente vê que não é sempre, ó, a gente tem um pouquinho de reversão e a parte positiva, um pouquinho de reversão, a parte positiva, por causa dessa parte do fluxo direto e do fluxo direto e do fluxo reverso. Então isso aqui pode causar problema para a máquina, né? Então ela tem que ter um sistema de amortecimento ali. E como que funciona pro circuito equivalente da máquina? É basicamente igual. Eu tenho o mesmo circuito equivalente lá da máquina. A diferença é que agora eu tenho que dividir o meu rotor em direto e em reverso, né? Então o que a gente tem que fazer é separar a parte do fluxo direto e do fluxo reverso, né? Campo direto, campo reverso. Então a gente separa aqui, igual a gente separava lá antes, né? Tinha a parte do rotor aqui para um e para outro, né? Essa aqui é a parte de magnetização dos dois, e aqui é a parte do enrolamento dos dois, certo? Então a gente separa aqui e a gente faz o cálculo exatamente como a gente fazia antes, lembrando que agora a gente tem valores diferentes aqui, né? O escorregamento é o mesmo, então a gente só precisa dividir em mais termos, mas o escorregamento é o mesmo. Então é só aplicar a fórmula. Não vou nem entrar em detalhe aqui, porque é basicamente a mesma coisa que a gente já tinha discutido, né? Então funciona tudo aqui que nem a gente estava fazendo, né? Então a gente pode fazer rotor bloqueado, pode fazer a parte de movimento da máquina. Vai fazer tudo sentido igual a gente fazia antes. É exatamente o mesmo. Eu só deixei aqui as passagens se alguém quiser olhar, né? Então corrente aqui do estator, igual a gente fez antes também. Só vai mudar que tem que entrar todas as impedâncias de fluxo direto e reverso. Potência no gap, torque, mesma coisa. A gente só tem que lembrar de definir aqui, né, para cada um dos fluxos, né? Potência mecânica em função dos dois, né? E a potência de saída, se a gente já definiu a potência mecânica,
Só tirar ali a perda rotacional. Então, essa parte é bem igual. O mais interessante é saber que tem esses fluxos e que a máquina não tem torque de partida, que é o que a gente vai falar agora. Né? Então aqui tem 2 exemplos, que eu também não vou entrar em detalhe, mas é aquela parte lá dos nossos ensaios, né, de rotor bloqueado e vazio. Então tem aqui como que a gente pega os parâmetros, né? É exatamente a mesma coisa que a gente já fez, só tem que lembrar de separar aqui esses caras. É basicamente a mesma coisa. Né? Tem aqui o circuitinho, como é que fica. Se for simplificar aqui. Né? Dado o circuito, a gente também pode calcular tudo que a gente já calculou para os outros motores, né? Então velocidade, escorregamento, impedâncias, né? Para poder calcular o ângulo lá com o fator de potência, corrente no estator, a potência, então rendimento, torque, tudo dá para calcular exatamente igual. Só tem que lembrar que agora eu tenho 2 parcelas que tem que ser levado em conta. Mas a aplicação das fórmulas é exatamente a mesma. Né? Vai mudar sempre que tem que diminuir aqui um do outro, porque esse cara reverso vai estar agindo como se fosse frenante em relação ao meu outro fluxo, né? E aí quanto mais a máquina roda, menor fica esse meu fluxo direto, né? Porque depende ali do escorregamento. Porque mais a máquina vai estar dando a volta, vai ter aquela reversão lá do fluxo. Só que ela vai ser menor e eu vou ter mais potência positiva, né? Ali na minha máquina, eu vou ter mais torque. Isso dá pra ver por aquele desenho, cadê? O gráfico que eu mostrei lá no começo, né? Aqui, né? Conforme eu vou chegando aqui numa velocidade maior, esse meu fluxo reverso perde força, né? E o meu direto vai ganhando cada vez mais aqui, principalmente na área onde a gente vai trabalhar mesmo, ok? É basicamente isso. Bem, então é lembrar dessa parte do fluxo, lembrar que não tem torque de partida, é o mais importante, né? Então como é que a gente faz, né? Não tem torque de partida, nosso rotor tá parado. Preciso de alguma coisa que dê esse meu torque inicial, que faça a máquina começar a rodar, para que depois ela consiga trabalhar mesmo como motor monofásico. Qual que é a opção, né? Por exemplo, a gente pode olhar um campo girante devido a um conjunto bifásico de enrolamento, né? No bifásico, como eu já mostrei antes, a gente tem defasado de 90 graus. Né? Só que agora eu teria o campo girante, eu teria o torque de partida com uma máquina bifásica, porque não é só pulsante mais agora, ele varia mesmo. Tem ali o campo girante, que é o suficiente para fazer o meu rotor andar. Né? Aqui tem toda a dedução, né, de tem que estar essa defasagem de 90 graus em relação ao enrolamento, né? E aqui o que a gente faz, né? Como a máquina é monofásica, para transformar ela, né, entre aspas, em bifásica, eu coloco um enrolamento auxiliar, que não necessariamente vai ficar ligado lá, eu posso desligar ele. E aí ele tem que ter uma defasagem de 90 graus em relação a esse meu enrolamento principal, no espaço e no tempo, igual a ideia lá do campo girante, para que eu faça minha máquina ter torque de partida, né? E aí no espaço é fácil, né? Só preciso ter os 90 graus. E no tempo aqui, como é que eu faço, né? Para fazer variar no tempo, eu tenho que mudar o ângulo da minha impedância, né? Então eu tenho que mexer nessas impedâncias ZM, que é o principal, e o ZA, que é o auxiliar, para que eu tenha uma defasagem entre o enrolamento, com a defasagem entre os enrolamentos, né? Que é o do tempo. A gente vai ver os atrasos diferentes ali em cada impedância. E essa diferença de ângulo na parte construtiva, eu tenho torque de partida. Beleza? Então é basicamente isso que está falando aqui com a formulazinha, né? Então, durante a partida eu vou ter uma máquina bifásica, essa é a ideia do enrolamento auxiliar, e aí depois eu posso voltar para monofásica ou não, dependendo do meu projeto, né? Se for bifásico, a gente tem que lembrar que o torque seria 90 graus, que é onde eu conseguiria ter mais torque. Mas vamos ver quais são as opções e quanto esse ângulo realmente consegue chegar. Né? Então vamos lá, essas aqui são as opções. Então é a partir da resistência, né, que é a fase dividida, a partir da capacitor, motor com capacitor permanente e o motor com capacitor duplo. E aí depois tem o que a gente chama de polo sombreado, que vocês vão ver o que é um anelzinho que a gente coloca, que ajuda a dar o torque também em casos menores. Então o que a gente tem aqui, né? O primeiro, que a gente chama aqui de fase dividida, né? Partida a resistência. Qual que é a ideia? A gente vai ter aquele enrolamento auxiliar que eu falei, certo? E aí você mexe aqui nesse meu enrolamento auxiliar para mexer nessa taxa Rx aqui, né? Para mexer nessa relação entre a resistência e a reatância do meu fio, para eu ter um certo teto ali, uma certa abertura entre os dois para me dar aquele torque, né? Então o que eu tenho, né? Eu costumo ter aqui em torno de uns 25 graus, né? Porque lembrando que o 90 seria se fosse bifásico.
eu vou ter em torno dos 25 nesse caso. E aí depois, quando eu chego num certo valor, eu desligo essa parte auxiliar e fico só com ele normalmente, né? Se eu fosse inverter o sentido de rotação, né, porque às vezes a gente precisa disso, eu precisaria mudar, né, a ligação do meu enrolamento auxiliar, já que ele está trabalhando na forma bifásica, eu teria que ir para um lado ou para o outro, então eu teria que ter essa chance de conseguir mudar onde que eu estou conectando positivo e negativo ali nele para reverter, senão ele é não reversível. Aqui tem um gráficozinho que eu acho que dá para entender melhor. Então qual que é a ideia? Ele vai partir de uma forma desequilibrada mesmo, porque é um bifásico que não é bifásico de verdade, não é 90 graus, né, é 25. Então eu vou ter correntes muito diferentes ali, só que eu vou ter torque de partida. Então eu vou ter um torque de partida aqui, né, da máquina, partindo aqui do zero. E aí até um certo ponto, que geralmente a gente usa 75% da velocidade síncrona, eu desligo esse meu enrolamento auxiliar, e aí minha máquina vai funcionar só com a parte monofásica. Então ela vai mudar, né, tem esse troncamento aqui mesmo, esse truncamento aqui, e ele vai mudar para o meu modo de operação aqui em monofásico. Então é exatamente isso que acontece. Isso aqui é de baixo custo, né? Eu só preciso que a minha chave centrífuga funcione bem, né? Então preciso que esse cara seja bem dimensionado e que ele realmente funcione bem aqui, senão eu vou queimar os enrolamentos da máquina, porque ela vai estar trabalhando aqui de uma forma desequilibrada com um negócio que não é exatamente bifásico, né? A gente costuma usar aqui nessa faixa de potência. Qual que é a outra opção? A outra opção é usar um capacitor aqui, né, junto aqui nesse cara, e aumentar aí o meu ângulo, né? Então, porque agora, se eu usar um capacitor, eu consigo mexer bastante nessa minha abertura angular entre o meu enrolamento auxiliar e o meu enrolamento principal, e com isso eu vou ter, então, um torque de partida mais forte, né? Comparando com o caso anterior, onde a gente tinha 25 ali, né, que era essa partida com resistência que eu acabei de mostrar, o cara com o capacitor tem um torque de partida 2,3 vezes maior, porque o seno de 80 é bem maior que o seno de 25, né? E ele consegue essa defasagem por causa do capacitor, né? Então, eu consigo fazer isso aqui de forma reversível, eu só preciso inverter o enrolamento auxiliar, porque essa alta defasagem aqui faz com que o torque faz com que a máquina consiga girar, né? E depois ela vai seguir. Não preciso ter tanto acesso, assim, as outras coisas, não preciso trocar a forma da ligação, né? E reduz a corrente de partida, né? Porque eu vou estar melhorando o meu fator de potência, porque aqui eu vou estar compensando a parte reativa da minha máquina aqui, né? A parte indutiva dela, que já é natural da máquina por causa da minha magnetização, eu vou estar compensando ela com o capacitor. Então isso aqui também ajuda no funcionamento da máquina. Então o que a gente tem, né? A gente teria uma curva do estilo isso daqui. Então eu teria aqui meu enrolamento auxiliar funcionando com o capacitor aqui. Olha o tanto que eu tenho de torque, né? Principalmente se a gente lembrar que não tem torque de partida, né? Mas mesmo no outro caso onde a gente partia de um valor mais baixo aqui, a gente vê o tanto que a gente tem agora de torque de partida. E depois a minha chave centrífuga funciona e ele volta para onde ele tem que trabalhar aqui mesmo. Aqui a gente usa para cargas que precisam de um altíssimo torque de partida, né? Então a gente vai usar para potência mais alta aqui. Então a gente vai precisar desse tipo de coisa. Então a gente costuma usar isso daqui para bomba, compressor, ar-condicionado, esse tipo de coisa que você precisa de um torque bom ali na partida, né? Só que a gente ainda precisa desligar o capacitor aqui, então a gente ainda precisa dessa centrífuga funcionando bem, porque qualquer problema aqui a máquina ainda não está operando, né, de verdade aqui como bifásico, então isso é um problema para ela. Qual que é a outra opção? A outra opção é colocar, né, o capacitor permanente. Então aqui eu tenho a máquina com enrolamento principal e auxiliar que são idênticos. Eles são exatamente idênticos. Eu não vou mexer naquele RX. Então eu vou colocar eles exatamente iguais ali. E vou colocar o meu capacitor para ter aquela defasagem. Daí eu não preciso da chave centrífuga. Por quê? Porque daí eu vou estar mais próximo aqui de 90 graus, né? Porque o capacitor lá sozinho ia ser 80, mas agora eu vou chegar mais perto ali dos 90, né? Não vou estar só um pouco mais acima do que a gente tinha visto antes. E aí, né, eu com um capacitor do tipo certo, né, que a gente usa aqui do tipo óleo, eu consigo trabalhar com esse cara aqui ligado sempre. Então, é como se essa máquina fosse, entre aspas, uma bifásica, mas não
vai ser exatamente bifásico, né? E aí a gente pode mencionar, inclusive, esse capacitor para minimizar o efeito de ter esse desequilíbrio, né? Porque, como eu disse, ela não é exatamente bifásica. Exatamente bifásica ia ser 90 graus de defasagem. Ela chega perto, mas não é exatamente. Mas dá para fazer um projeto que funcione quase como bifásico, né? E aí aqui a gente teria essa curvinha, né? Então ela vai ter um torque menor de partido do que a gente viu antes, só que ela não tem aquela parte que vai ter um corte na minha curva para ela voltar a trabalhar. Então eu não preciso também me preocupar com a chave centrífuga funcionar corretamente, ela vai simplesmente ligar aqui e funcionar. Geralmente a gente vai ver motores monofásicos desses dois tipos, com esse capacitor. Costuma ser o melhor. Se vocês verem motores monofásicos, geralmente vocês vão ver um motor monofásico e ele vai ter um calombinho, assim, né, uma capinha com um calombo, que é onde está o capacitor que vai fazer esse torque de partida, ou nesse caso, permanente aí, ajudar a ter essa defasagem durante todo o funcionamento da máquina. Outro caso é uma junção dos dois. Então você pode usar tanto uma parte igual com o capacitor aqui, e ainda aumentar o torque de partida colocando mais um capacitor aqui durante a partida da máquina. Ou seja, você vai ter aqui um torque mais alto, né? E aí depois você vai ter aqui que usar de novo aquela chave centrífuga, não tem o que fazer, para voltar ela para operação normal, né? Então você vai precisar de novo da chave, mas se você garantir que isso aqui vai funcionar bem, você vai ter um motor com um ótimo funcionamento aqui. Você vai ter um torque de partida alto e ainda assim vai ter um bom funcionamento aqui, né? Ainda mais visto que ele vai ter uma variação de velocidade menor aqui com a variação do torque do que eu teria no caso só com o capacitor fixo, ok? Então a gente vê aqui as opções aqui. E o último caso, que é o polo sombreado ou polo ranhurado aqui, serve para motores pequenos, né? Por quê? Tem que ser motor bem pequeno. Porque a ideia aqui é bem simples. Você vai fazer uma ranhura aqui no seu polo e vai pôr um anelzinho aqui de cobre, né? Vai fazer um mini enrolamento ali. E esse cara aqui, conforme aquele fluxo for fazer o pulso dele, vai gerar um pequeno torque. E é esse cara que vai fazer a máquina partir, né? Então eu teria aqui, né? Você pode fazer isso... Opa, é aqui. Então eu teria aqui esse cara, né? Com essa bobininha aqui. Então o que acontece? Né? Quando eu tô aumentando o fluxo aqui, ele está no máximo, eu vou ter maior fluxo nessa parte, né? Porque é a parte onde está maior. E aí, conforme o fluxo vai diminuindo, o que acontece é que esse cara aqui vai, por um período pequeno aqui, concentrar minhas linhas de fluxo. E aí, quando ele faz essa concentração, o que o meu rotor vai ver? Né? Ele estava vendo um fluxo ali meio que constante, ele vai ficar parado, e aí, por um pouco de tempo, ele vê um fluxo maior de um lado. Então ele vai dar essa andada. Essa andada é o suficiente para fazer o motor, né, se for pequeno, tem que ser de pequeno porte o motor, suficiente para fazer ele começar a andar e seguir o meu fluxo, que vai ser monofásico, certo? Então dá para fazer também com inversão, se você tiver duas ranhuras aqui. Mas tipicamente a gente tem aqui um motor, né, que é baixo o torque de partida e a própria operação dele é relativamente baixa. Ele não é um motor muito bom aqui, mas você não precisa de nada ali, você só precisa desse enrolamentozinho aqui em curto nesse cara, né? Funcionaria como se fosse uma outra gaiolinha aqui para ter tensão e corrente induzida para mudar o fluxo aqui, só nessa parte da partida, beleza? Aqui tem uma tabelinha mostrando como é que você funciona aqui cada um desses tipos, né? Então, aqui em cavalos, né, em horsepower range, o quanto que a gente teria aqui de trabalho de cada um deles. Então a gente tem aqui tanto a parte do torque, quanto da carga, quanto seria, né, o preço aqui, entre aspas, né, partindo do princípio que esse aqui é 100%, quão mais caro ficaria de fazer cada um, e as aplicações, né? Então aqui tem um resuminho. Bem, a aula era basicamente essa, né? O que eu quero de tarefa? Eu quero um negócio um pouco mais conceitual, eu quero que vocês pensem e tentem discutir, né? Dado que a gente viu na aula passada, do efeito pelicular lá, da gaiola de esquilo, que dependendo da classe eu tinha uma resistência que ia variar na minha gaiola de esquilo com a frequência e tudo mais, eu posso fazer algum comentário, né? Isso vocês têm que fazer aqui, baseado naqueles controles de frequência que a gente viu nessa aula, né? Então a gente viu lá que eu posso controlar a frequência da máquina para mexer na velocidade dela ou mexer na partida.
eu quero que vocês discutam, baseado naquela parte da gaiola de esquilo, né? Aqui eu coloquei como causar problema, mas não é nem necessariamente problema. Eu quero que vocês discutam o efeito, né? Problemas, né? Vou botar entre aspas aqui. O efeito, né? Dependendo da classe que você tiver, né? De rotor, eu quero que vocês discutam como é que esse controle da frequência pode alterar ali esse meu projeto, né? Como que isso pode mexer lá na minha resistência do rotor. Então é basicamente pensar um pouco lá na parte da gaiola de esquilo que é diferente, que tem esse negócio da mudança da frequência, e o que vocês acham que aconteceria, né, se eu aplicasse algum desses controles aqui de frequência em alguma das minhas máquinas, dependendo do que eu tivesse ali de classe, se poderia ter algum problema, qual o efeito que eu esperaria ter, né, com esses rotores que já são feitos para ter uma resistência variável conforme a frequência induzida ali nele. Beleza? Então é isso daí. Né? Próxima aula... Opa, motor monofásico já foi, né? A próxima aula, né, antes da prova, a gente vai ver o gerador de indução. E aí depois já é a nossa prova. Beleza? Então era basicamente isso, galera. E aí, né, lembrando que qualquer dúvida, só me mandar um e-mail. Beleza? Então essa aula aí foi mais longa, né, porque são 2 conteúdos. Espero que não tenha ficado nada muito ruim de entender, mas qualquer coisa é só me mandar um e-mail ou me perguntar na aula lá com o plantão, beleza? Era isso daí, galera, e até a aula que vem.